olha a pergunta que me fizeram hoje. Advogado previdenciário tem estabilidade? E a gente fica tentado a dar uma resposta bem óbvia, né? É que já de cara falar assim, não há estabilidade. Mas eu não quero ser tão simplista na minha resposta. Eu quero que essa resposta nos leve a uma reflexão, tá? De tudo que eu vivi e vivo na advocacia e daquilo que eu acredito. A estabilidade, se eu fosse falar, tem estabilidade? A resposta de imediato seria não. Mas eu trouxe algumas situações que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo e que também isso servisse para vocês. Então, a advocacia privada, a natureza dela, por ser óbvia a resposta, é de incerteza. Só que eu não quero ser simplória em falar isso, eu quero levar realmente a reflexão, porque hoje a advocacia ela tem mudado. Nós estamos vendo realmente um novo rumo na advocacia, tanto em uso de marketing, como de estratégia, como de planejamento. E eu vivo essa realidade há muitos anos. Eu tive o privilégio de trabalhar no escritório que a pessoa que foi a minha mentora, ela já tinha essa visão de planejamento. E aí que eu falo para vocês, não dá para eu responder de imediato que não há estabilidade. A estabilidade ela tem que ser ser como objetivo, ser o nosso objetivo, ser uma meta. E aí veio à minha memória a primeira pergunta que essa mentora que eu tive na minha vida me fez quando eu advoguei. Comecei a advogar no escritório dela, ela perguntou para mim assim, Alexandra, quanto você quer ganhar? E eu confesso que essa pergunta me trouxe um certo incômodo, porque eu venho de um histórico de trabalho de CLT, né, carteira assinada. Eu trabalhava numa indústria, trabalhei 19 anos nessa indústria, então eu tinha o costume já de ter salário mensal. E aí, quando eu fui para a advocacia, muitas pessoas falaram que era loucura, que eu não deveria, que eu não devia trocar o certo pelo duvidoso. Só que isso aí eu não deixei entrar na minha mente, no meu coração, e tomei a decisão de realmente partir para a área autônoma, né? Para essa área da advocacia. E aí, eu pensei na época, tá? Na época, isso tem uns 10 anos, eu falei pra ela assim, eu ganhava 2 mil, 3 mil reais na empresa, falei, eu quero ganhar 5 mil reais. E eu achei aquilo uma coisa assim, quase desafiadora. Mas hoje eu entendi qual era o propósito dela. Não significa, ou não significaria naquela época, que eu ia ganhar aquilo no outro dia. Mas o que ela estava me ensinando é planejar, a definir metas. Então, quando me fazem essa pergunta, há estabilidade para o advogado previdenciário ou qualquer advogado, eu me nego a responder não. Mas eu respondo para vocês aqui. Eu busco essa estabilidade diariamente, com planejamento, com metas, com definições. E aí a gente vai trazendo essas questões para a nossa vida diária, entendendo o seguinte, a advocacia, nós não temos um teto definido. Uma vez também eu tive contato com uma menina que ela foi estagiária lá dentro da empresa que eu trabalhava, e um belo dia eu encontrei com ela no fórum. E aí, para surpresa, eu falei assim, olha, você está advogando, que bom. Ela falou assim, Alexandra, a gente pode se tornar rico de algumas formas, ao nascer, ao casar e como profissão. E a advocacia só depende de mim alcançar riqueza. E aquilo para mim foi um choque assim, muito bom, né? Porque realmente eu não tinha visto isso. E aí eu falo para vocês, essa estabilidade depende de nós. Não depende do nosso colega, não depende da concorrência, depende de nós, do nosso planejamento, da forma que a gente enxerga a advocacia como uma empresa. E como empresa ela tem que ter metas, tem que ter planejamento. Não dá para o dinheiro que entra no escritório não
ter uma separação. Uma parte é do escritório, essa parte aqui eu tiro como remuneração do meu trabalho. E aí o que às vezes faz a gente ver tantos colegas desanimados ou frustrados, reclamando, porque não pensam dessa forma, a advocacia como empresa. Não dá, gente. Aprenda, não dá para comer a semente, senão a gente não vai ter o que plantar. E a semente, é preciso separar essa semente para a gente garantir o plantio e a colheita diária. Então, essa estabilidade de imediato realmente é difícil, mas ela tem que ser uma meta, ela tem que ser uma busca. E é possível a gente fazer isso através de planejamento, tendo uma base financeira mínima de faturamento. E aí a gente vai usar as estratégias que estão disponíveis hoje e que hoje a gente aprende de uma forma até rápida pela internet. Há anos atrás não existia esse tanto de informações que nós temos hoje, esse tanto de troca, de comunidades, de colegas, de grupo, de dúvidas. Hoje mesmo eu respondi dúvidas de colegas responderam minhas dúvidas. Então assim, nunca houve tanto essa troca. Então aproveitar todas as ferramentas que existem hoje para que de fato a gente possa buscar essa estabilidade, sair da utopia, né? Que nada vai vir fácil, que nada é fácil, é através de muito trabalho. E aí eu faço essa pergunta para você. Você que está começando, né, que é bacharel, advogado iniciante, você já se perguntou quanto você quer ganhar? Porque quando a gente traz essa resposta para a realidade, a gente começa a pensar, bom, mas para eu ganhar isso, não dá para eu ficar sentado no escritório esperando o cliente vir até a mim. Não basta eu ficar sentado, colocar lá uma placa bonita do doutora fulana de tal. Eu tenho que ir à luta, eu tenho que ir ao campo de batalha, eu tenho que aprender a prospectar cliente, eu tenho que pensar na demanda. Em que demanda eu quero atuar? Se é na área previdenciária, quantas áreas estão disponíveis que eu posso fazer? Vale a pena eu trabalhar na área rural, se na minha cidade não se fala nada de rural? Tudo isso é estratégico. Só que às vezes a gente lida com essas questões de forma tão natural que a gente não percebe que há metodologia, que há método, que há estratégia. E a gente trazer isso favorável para nós como advogados, tá? Então toda essa convicção utópica tem como base a nítida realidade que acompanha o advogado autônomo. Nós somos profissional sem remuneração física, a gente não tem uma carga horária definida. Então, só que isso está no nosso controle, na nossa definição. O que eu quero fazer? Se eu quero ter uma renda, um retorno, o que eu estou fazendo para isso? Porque falar assim, você quer estabilidade? Então vai para o concurso público. Mas o que eu estou falando é você buscar algo que você já trabalha hoje e que talvez você nunca tenha se despertado para isso. Hoje a gente entra num nível de automático, de vai fazendo, e hoje é preciso planejar. E eu falo para vocês, quando a gente fala de planejamento previdenciário, isso é um assunto que já foi falado aqui N vezes, eu venho falando, é o planejamento realmente para a vida da pessoa. E não pode ser diferente para a vida do advogado, para o escritório. Então, que a estabilidade seja uma meta a ser alcançada por você, que se você pensa em ser 10, 15, 20 mil de renda, que não seja o outro a falar que isso é impossível. Porque é possível, desde que você tenha essa meta. Então, a primeira resposta que você deve dar, a primeira pergunta que você deve se fazer, e essa resposta, quanto que você almeja ganhar no seu escritório? E o que você está fazendo para mudar essa realidade? Então, isso, gente, eu falo assim, não é filosofia sabe, é algo... hoje vocês já ouviram falar na jurimetria? Jurimetria é uma ciência que as pessoas têm usado não só para escritório, mas para todo um processo,
para analisar aquilo que você está fazendo, quando que vai vir retorno, quanto tempo vai durar seu processo, qual o processo que você vai ter retorno imediato, porque você tem que ter um fluxo para o seu escritório rodar. E a gente vai falar isso aqui ainda na próxima pergunta, mas aquilo que ainda é o investimento, que são precatórios, que demoram mais um pouco, mas se vai demorar 2, 3 anos, você vai preferir vender seu precatório para poder ter renda ou que fazer no seu dia a dia para aguentar esperar aquele precatório? Porque a jurimetria vai mostrar exatamente isso. Porque por mais a advocacia é atividade de meio. Só que não é a advocacia de meio que você não está se preocupando com o fim do seu processo. Muito pelo contrário, você não só tem que se preocupar, como saber o que pode acontecer. Só que a gente lida com entendimentos, com mudança de entendimento, com mudança de jurisprudência, com mudança de entendimento de juiz. E aí, provavelmente, aquele processo que às vezes você planejou, você tem que ter preparo para entender que aquilo pode ser improcedente, que você vai levar mais um tempo com recurso, com manifestações. Então, tudo isso entra no planejamento. E eu falo assim, eu falo na advocacia, mas é para a vida. E eu falo, quando você coloca metas, aquilo se torna tangível. Quando você escreve isso no caderno, e eu aprendi isso até de forma espiritual também, tudo que você coloca no caderno, aquilo se torna real, porque vira meta, sai do plano dos sonhos, da imaginação, e aí você passa a se movimentar para que aquilo aconteça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Conforme eu falei, a advocacia ela é empresa e como tal deve ser tratada assim, deve ter planos, planejamentos e metas. E aí sim, a estabilidade pode não ser amanhã. Pode demorar um tempo, mas vai acontecer. Porque eu sempre penso da seguinte forma, se alguém conseguiu, eu também consigo. Se alguém alcançou essa estabilidade, a gente sabe que tem advogados que tem essa estabilidade, que sabe. Então, você também pode, desde que você tenha esse planejamento. Aí eu pergunto para você, qual é o seu campo de atuação? Você está perguntando se há estabilidade na área previdenciária, né? Porque provavelmente a pessoa fez essa pergunta, ela acha que não tem. Aí eu pergunto, qual o seu campo de atuação? Você está tirando para todos os lados e aí o que vai entrando é lucro? Não há como alcançar qualquer planejamento ou estabilidade se a gente agir assim, né? E a gente sabe, quem atua na área previdenciária, a área administrativa, eu venho batendo nisso, hoje é uma grande oportunidade de atuação do advogado. Ela tem crescido, ela tem amadurecido, as possibilidades têm só aumentado, a atuação, até mesmo da OAB, em garantir algumas coisas para nós, como advogados na área previdenciária, tem crescido também. Então, e a gente sabe que a atuação nessa área administrativa vai dar um retorno melhor, porque hoje tem a possibilidade de requerimento, de cumprimento de exigência, de acerto de CNIS, de planejamento. Eu venho falando isso diariamente nas lives, nas aulas que eu tenho dado, nos conteúdos que eu tenho produzido. E aí eu falo, esse retorno é para você e trabalhando e tendo saúde, o seu escritório tendo saúde, para você pensar e esperar um precatório, estar preparado para esse precatório vir, tá? Precatório, gente, eu não sei se todo mundo sabe, são os valores acima de 60 salários mínimos que entram numa fila de pagamento, tá? Eles são, tem que entrar no exercício do ano para ser pago no ano seguinte. Isso é precatório. Até 60 salários mínimos, até 60 salários mínimos é RPV. Passou disso, tá? É precatório. E aí leva um tempinho, e aí precisa ter planejamento para o seu escritório se manter. E quando entrar esse dinheiro, não é para achar que tá rico, comprar a bolsa qualquer coisa, o carro não sei o quê. É para você conseguir usar esse dinheiro no seu escritório como empresa. Advocacia é empresa. Vamos lá. Então, se você conseguir
começar já a responder essas perguntas que eu vou fazer, você está no caminho de alcançar a estabilidade do seu escritório. E se você ainda tiver dificuldade de responder, está na hora de você parar, pensar, para definir um rumo na sua vida como advogada. E sair da esfera do comum, de onde está todo mundo reclamando, tá? Que tipo de demanda eu irei trabalhar? Como eu posso cobrar os meus honorários? Como eu posso produzir marketing jurídico para a demanda que eu quero, para o público que eu quero? Quem é esse público-alvo? E de suma importância, quem são os meus possíveis clientes e como eu posso conquistá-lo? Então, essas respostas vão desencadear um cenário que vai te permitir se aproximar dessa estabilidade. Por isso que eu falei no início, a resposta não para essa pergunta é muito simplória. É muito fácil. Ah, não vai ter, você vai ter... Ah, você não vai ter, você vai ter que quebrar a cabeça, sair correndo, desesperado, captando cliente de qualquer jeito. Não. Não é isso. É um processo. E o processo, ele permite a gente maturar, a gente crescer, a gente amadurecer como advogado. Tá? Nenhum advogado, eu falo, gente, nenhum advogado nasce expert, é um processo, tá? E aí você também tem que pensar o que vai manter o meu escritório em curto e longo prazo. O que eu falei para vocês, em longo prazo o precatório vai entrar, é muito interessante. Você imagina aí um precatório de 100 mil e o escritório tirando aí a parte que cabe ele de 30%. Só que isso leva anos. E aí o dia a dia? E aí tá o planejamento que você vai fazer. A necessidade, às vezes, da gente patrocinar causas pequenas para o retorno ser mais rápido. E aí envolve tudo isso que eu venho falando de cálculo, de planejamento. Gente, quantos advogados estão entrando em contato comigo para relação a cálculo de revisão da vida toda? Isso é um serviço. Independe de êxito. Você não precisa trabalhar no êxito, é um serviço. E aí a gente precisa aprender os conceitos de empresa. A sua empresa presta um serviço, ela não vai só demandar na justiça, esperando a decisão judicial. Então, pense no seu escritório em curto e longo prazo. Essas causas de pequeno valor, para que leve um tempo mais curtinho, para que você possa ter um retorno. A minha área é previdência, mas esses são conceitos que servem para qualquer área que você está atuando, tá? E aquele que vai te remunerar mais, vai levar mais tempo. Mas aí seu escritório tem uma saúde para poder esperar isso. Então, eu falei para você, jurimetria é a estatística aplicada ao direito, tá? E eu até trouxe a definição, uma disciplina resultante de aplicação de modelos estatísticos na compreensão de processos e fatos jurídicos. Por exemplo, eu faço revisão da vida toda desde 2018, tá? Inclusive eu tenho clientes me ligando aqui, doutora, eu tenho esse processo com a senhora? Eu falei, tem. É novidade agora para propaganda que está no ar aí, né, nas redes sociais. Mas esse processo ele é antigo. E aí vocês imaginam, eu tenho vários processos desde 2018, 2019, 2020 que trata da revisão da vida toda. E nós sabemos que essa decisão veio agora, recente, né? De que foi o STF decidiu. E aí o que acontece? Os processos vão voltar a tramitar. São processos rentáveis, que vão dar um retorno bom? Vão, mas vai demorar um pouquinho mais para ele andar. O processo ele tem toda uma fase de conhecimento, de execução, de saneamento, a gente sabe disso. Então, o escritório tem que ter saúde. São ações rentáveis para longo prazo, você vê, estamos em 2022. Entendeu? Então, esse boom, muitos escritórios também já investiram nisso, nesse conhecimento de revisão da vida toda, nesse entendimento lá atrás. E aí o processo desencadeou e vai começar a dar frutos a partir de agora, né, quando o processo chegar na fase de execução. Então, a semente para longo prazo, ela demora um pouquinho mais.
E a gente sabia, essa jurimetria permite que haja esse conhecimento para fatos jurídicos, porque se o processo está sobrestado no STF, vai demorar, eu não posso esperar. E detalhe, a gente sempre fez o cálculo, valorou esse cálculo, como é hoje, tá? Essa jurimetria vai permitir analisar, além do que eu falei, o grau de complexidade, tá? E o tempo de tramitação, para você saber o que vai dar retorno mais rápido e o que vai demorar para o seu escritório, para você poder buscar essa estabilidade e honrar seus compromissos, porque eles são mensais, tá? Então, tudo isso, todas essas questões que eu falei de planejamento, de análise, de usar as técnicas, essa jurimetria é uma técnica. E eu falo, gente, faculdade não te ensina planejamento. Planejamento financeiro nem se fala. E hoje, para a gente poder falar de estabilidade, a gente tem que saber fazer planejamento financeiro. E a frase é muito simples. Não coma a sua semente. A sua semente ela tem que estar preparada para estar sempre em plantio, ok? Então é isso. Conheça seu público-alvo, foque no marketing, faça planejamentos, faça análise do seu público, análise da sua cidade. Sua cidade é rural? Foque no rural. Você tem contato com o médico, com o enfermeiro, com a área especial? Foque na aposentadoria especial, seja o extraordinário naquilo, para que você realmente possa ter um dia, poder falar da estabilidade do seu trabalho, do seu escritório, tá bom? Deixa eu pegar aqui a segunda pergunta, porque senão eu não paro de falar desse assunto que eu gosto muito, tá? Porque a gente sabe que o início, as fases são quando a gente não vê, né, o que está na frente, a gente caminha por fé, né? Certeza das coisas que não se veem, a gente não vê. Mas a gente sabe também que a fé, ela exige, ela espera ação. A fé, ela depende também da ação, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para que aquilo que a gente coloca como meta possa acontecer, né? Vamos lá. E eu falei assim, se alguma dessas atitudes que eu falei, né, não foi aplicada ainda à sua carreira, à sua advocacia, não perca seu tempo, já comece a aplicar, pois não se pode esperar resultados extraordinários com atitudes simples, com atitudes ordinárias. Então aplique atitudes extraordinárias, faça o que ninguém faz, tenha atitude que ninguém faz, trate seu cliente da melhor forma possível, estude, dedique para que você possa realmente alcançar a estabilidade, ok? A segunda pergunta que fizeram aqui para mim diz respeito aos honorários baixos. A pessoa está perguntando para mim assim, na área previdenciária os honorários são baixos? Eu falo que isso aqui é uma sandice que existe ainda, porque sempre tem colegas que acham que a área previdenciária é só para idoso, para gente mais simples, para doentes, né? E aí eu falo para vocês, a área previdenciária é para todas as pessoas que um dia for precisar delas, desde o nascimento até a morte. Eu sempre falo isso. Seja ela na parte de previdência mesmo, contributiva, ou seja ela na parte de assistência, né? Então, como eu vou falar de honorários baixos? Né? Eu sempre falo, nós temos uma tabela da ordem que é um norte para o nosso trabalho. E os honorários ali são honorários mínimos e eles não são baixos, tá? E são honorários mínimos. Então, a vantagem, a gente atuando na área administrativa, a tabela da ordem prevê esses honorários. E a gente pode cobrar, gente, no serviço que a gente faz. Eu sempre falo isso. Essa história de 30% ao final do processo, no caso de êxito, passou. E já devia ter passado há muito tempo.
Porque o trabalho que o advogado faz, que o bacharel faz na área administrativa é um trabalho que traz valor para o segurado, um trabalho que o segurado às vezes não sabe como acessar o site do meu INSS, porque por mais que façam uma propaganda que é algo simples, não é. Primeiro, as pessoas não têm acesso à internet, as pessoas têm dificuldade de interpretar o que está lá. E aí, você não só pode, como deve cobrar, porque é um trabalho que você está fazendo. Cada hora que você para do que você está fazendo, de peticionar, por exemplo, você para de peticionar para atender alguém, para fazer uma ação na internet, no meu INSS, é seu homem-hora. Mas eu também não me eximo e não eximo vocês da nossa responsabilidade social. Tem pessoas que vão precisar que a gente cobre no êxito, porque elas realmente não vão ter condição, tá? Mas sempre há um jeito de parcelar, de dividir, de cobrar uma taxa simbólica para a pessoa saber valorizar o seu trabalho, porque às vezes a gente não cobra e a pessoa acha que a gente nem como é que fala? Eficiente naquilo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo de graça, e aí prefere às vezes pagar. Então, ainda que seja simbólico. E a parte de honorários, elas não são baixas, conforme eu falei para você. Na tabela da ordem, dá uma olhada na sua cidade, na do seu estado, dá uma olhada na tabela do seu estado para você ver. Tá? Aqui, inclusive, para determinado tipo de benefício, por exemplo, auxílio incapacidade temporária, onde os atrasados dá menos de 5 mil reais, por exemplo, a tabela determina um mínimo de 5 mil reais. O que o advogado precisa é saber o que ele está fazendo e cobrar por isso. E a vantagem da área administrativa, por quê? A gente não depende do êxito na maioria dos serviços. Desculpa, e eu tô falando aqui, por exemplo, eu faço um requerimento de aposentadoria no INSS. Eu vou cobrar pelo que eu vou fazer. Eu cobro o honorário e o êxito. Por quê? Porque eu sempre falo para os meus colegas, e quando eu faço live falando de contrato de honorários, tenha no seu contrato de honorários a cláusula de que se você conseguir averbar tempo especial, mas não conseguir o benefício, são devidos honorários mínimos de tanto. Porque eu já cometi o erro de não fazer isso e garantir lá 23 anos de tempo especial. E aí a pessoa acha que não precisa me pagar, porque eu não consegui a aposentadoria especial, mas os 23 eu consegui. E aí, até que eu entendi, reformulei meu contrato e passei a cobrar, inclusive pela averbação do tempo especial. Isso tem previsão também na tabela da ordem, não estou inventando não. Os colegas que estão aqui podem ter testemunho do que eu estou falando, porque às vezes o processo demora, a gente consegue, mas não consegue o benefício em questão. Então, tenha esse cuidado de ter no seu contrato. E os honorários não são baixos, conforme eu falei. Você pode cobrar na esfera administrativa sem depender do êxito e você pode cobrar no judicial, tanto cobrando antes para o serviço e no êxito, que eu nem chamo de êxito, coloque proveito econômico, tá? Porque também tem a questão da tutela, que se vocês procurarem aí no meu Instagram, vocês vão ver que eu falo só de tutela também sobre essas questões. Então, fale do proveito econômico, que vai fazer muita diferença, tá? Para vocês. Então, não são grandes, não são baixos, e você pode definir essa questão de honorário por demandas. É porque quando a gente pensa na Previdência, a gente olha o todo, mas a gente tem os subnichos de cada área na Previdência. A gente tem auxílio incapacidade temporária, a gente tem aposentadoria, a gente tem planejamento, a gente tem requerimentos administrativos, a gente tem a parte de cálculos, que nem todo advogado gosta, mas tem que ser feito. Tem que ser feito, não é uma opção. A exemplo da revisão da vida toda, porque senão vai ter gente aí prejudicando o cliente. Então, você fazendo o que a gente falou lá na pergunta, para planejar, fazer essa jurimetria dessa situação para você entender como que vai ser esse processo. Você não tem que adivinhar
o final dele, mas você tem que ter um planejamento do final que você quer. Os acidentes, as situações processuais são inevitáveis, tá? Quer ver um exemplo? O ruído, teve um período na justiça que era permitido tanto o ruído de 85 decibéis quanto de 90 decibéis, para uma mudança de entendimento do STJ com relação a um determinado decreto, passou a ser 90 decibéis por um período determinado também. O que acontece? Tinha processos que estavam tramitando, não tinham chegado ao final, e aí mudou o entendimento. Isso são coisas que acontecem, não tem como planejar. Mas quando entrou, sabia que daria especial por conta das duas medições eram aceitáveis. Então, assim, você vê, a gente não pode ser pego de surpresa, tá? Mas essas coisas acontecem. E a rigor é preciso saber exatamente a pergunta que eu fiz lá. Quanto você quer ganhar? Não dá para perguntar são baixos. Muda a pergunta. Quanto que você quer ganhar? O que é um bom valor para você como advogado? E começa a trabalhar, traçar estratégia, fazer planejamento, fazer prospecção de cliente, focar no seu público-alvo, produzir conteúdo aqui na internet para o seu público-alvo, conteúdo de valor, conteúdo responsável, tá? Porque as pessoas acreditam naquilo que a gente fala aqui. Então é a nossa responsabilidade. Eu até quero fazer um adendo nessa situação aqui, que eu sempre falo que o bacharel, ele pode, não só o bacharel, como qualquer pessoa, mas eu falo para o bacharel, estudante de direito, iniciante advogado, ele pode atuar na esfera administrativa sem precisar da carteira da ordem. E uma colega falou que isso seria irresponsável. E aí eu fiquei meditando nisso, eu falei assim, mas responsabilidade depende da carteira? Não depende da carteira. Para atuar na esfera administrativa, o bacharel pode atuar e não precisa da carteira. E eu não vejo nenhuma irresponsabilidade nisso, muito pelo contrário. Por quê? Porque quem vai atuar de forma transparente e clara, ele vai pegar uma procuração do segurado, do cliente, que vai saber que ele não é advogado, porque ele não pode se declarar como advogado. Mas ele assina, juntamente com o cliente, uma procuração, onde ali, se a gente lê direitinho, tem um código penal lá que a gente responde criminalmente por aquilo que a gente faz. E eu não falo o bacharel, qualquer pessoa que vai representar seu cliente, o cliente na área administrativa. Então eu não vejo irresponsabilidade de trazer essa informação, porque enquanto a gente não fala isso, tem um monte de gente atuando. E é contador, é despachante, inclusive tem até previsão aí de um projeto de criar um técnico de previdência para atuar. Então eu não vejo irresponsabilidade, por quê? Porque quem vai atuar tem que saber da responsabilidade, tem que mostrar a cara, colocar o documento lá que está fazendo o serviço. E ser responsável ou não, independe de você ter a carteira de habilitação ou não. Eu vou ser responsável em qualquer coisa que eu fizer, tendo o documento ou não. Então eu não vejo dessa forma, me perdoe se alguém pensa assim, tá? E eu vejo o seguinte, se o estudante, bacharel em direito, estudou 5 anos, tá? E ele sabe, ele tem noções jurídicas, ele estudou constitucional, ele estudou penal, ele estudou civil. Por que ele não pode, enquanto ele está se preparando para a prova da ordem, fazer requerimentos, consultorias na área administrativa? Não há lei que vede isso. E se não há lei que vede, é permitido. E com responsabilidade, preenchendo lá a procuração, colocando o nome completo, endereço, e não se fazendo passar por advogado, que ele não é, mas se identificando e se responsabilizando por aquilo. Exatamente. E eu falo, questão de responsabilidade ou não, tem muitos advogados que a gente sabe que nem carteira da ordem tem, porque na época não era exigido. E são exímios advogados, são os mais antigos, lógico, são maturados, né? Que eu falo, são maturados na profissão, são referências. Então, assim, não dá para falar de responsabilidade porque tem carteira ou não tem. Porque tanto o advogado, quanto o bacharel, quanto o despachante, quanto o contador
Se ele tá mostrando a cara dele lá, ele assina o termo de responsabilidade, ele assina a procuração e ele assina o termo de representação quando no caso é advogado. E ele se responsabiliza criminalmente em todas as situações. Só fica essa dica aí. E assim, pensar o contrário também é permitido, né? Eu não vejo problema disso. Mas a gente também precisa conversar a respeito daquilo que a gente acha que é tão definitivo assim e que na realidade não é. Terceira pergunta: por que o segurado vai me contratar se ele pode entrar com requerimento sozinho? E isso é uma propaganda que o próprio INSS faz, né, minha gente? O INSS fala o quê? Não precisa de advogado, você mesmo pode ir lá falar fazer seu requerimento. E aí vai para a vida prática, aquilo que chega no nosso escritório dia a dia e que o cliente ele percebe. Quantos clientes pensam por morte tiveram problema e eu atendi por falta de cumprir uma exigência, não conseguiam anexar a documentação respeitando 5 megas, digitalizado em PDF. Aí eu falo assim, é fácil para eles podem fazer? Pode fazer, sem problema nenhum. Vai ter êxito? Nem sempre. E na maioria das vezes eles não têm êxito. Por quê? Porque eles vão ter dificuldade de cumprir exigência. Para cada requerimento que é feito lá, exige um anexo, um formulário preenchido. Eles não sabem o que é IN, o que é portaria. Essa semana mesmo a gente teve uma mudança na IN 128 com mais tantas portarias. E aí mudou a exigência, mudou até inclusive a parte de complementação de contribuição que uma colega falou. Então assim, pode, mas não, eles vão, se eles nos contratarem, se o cliente nos contratar, e se você que está aqui nessa live por acaso é cliente, contratar uma pessoa para te representar no INSS, saiba, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Por quê? Porque você não vai ter a dor de cabeça de ter que acompanhar, ainda que você queira. Você pode acompanhar, mas não tem obrigação, porque a pessoa que atua no seu nome, ela é responsável por aquilo que ela está fazendo. Você não vai ter dificuldade de cumprir a exigência, a formação, a formatação que o INSS exige em PDF, 5 mega, na sequência. Então fala o seguinte, quando a gente evita a exigência, a análise é mais rápida. Se você souber fazer, você evita robô. Tá? Você não vai juntar todas as documentações. Gente, eu tive só para vocês terem ideia, eu fiz uma análise de uma médica, tá? Que a gente imagina que tem um grau de instrução diferenciado. Ela teve 3 pedidos, só que um sumiu, nem número teve, e desses 2 pedidos de aposentadoria que ela teve, os 2 foram indeferidos por não cumprimento de exigência. E aí ela contratou, vai ser revisto tudo, e a gente vai entrar com pedido para ela. Então vocês vejam só, uma médica teve 2 pedidos negados por falta de cumprimento de exigência. Você imagina o cidadão comum. Então, por que o segurado ele vai te contratar se ele pode entrar sozinho? Porque com tudo que a gente vem falando, e hoje, gente, não se engane, o segurado hoje, ele pesquisa. Eu falo que tem cliente que chega no meu escritório, sabe até mais do que eu, porque ele tá focado no problema dele. Vocês podem saber nessa situação da revisão todas, quantos clientes não mandaram e-mail para vocês a respeito disso aí para saber se eles têm direito. Então hoje o cliente ele sabe da dificuldade. E quando ele sabe da dificuldade, ele vai entender que a melhor coisa que ele faz é te contratar, desde a esfera administrativa até, se for necessária, judicial. Porque antigamente, eu falo para você, essa não era uma preocupação do advogado. A gente queria mais que eles entrassem logo no administrativo, já fossem deferido de cara para a gente ir pro judicial. Hoje não. Hoje essa realidade é outra, é preciso amadurecer também isso, para a gente aprender a lidar com o administrativo, a esfera administrativa. Eu tenho colegas que 90% do processo do escritório deles é no administrativo, porque eles já entenderam a importância disso há bem mais tempo. E hoje, a gente focar no administrativo, as chances de deferimento com mais rapidez, eu fiz uma aposentadoria, eu levei 3 meses
concedeu o melhor benefício, na regra de 100%, eu dei entrada em 3 meses, estava implantado, concedido. Esse cliente, que ele é até um representante de vendas de medicamentos, passou a me indicar para um monte de gente. Por quê? Porque o cliente, ele entende a importância disso, né? E aí, por que ele vai te contratar ao invés dele fazer sozinho? Porque hoje ele é uma pessoa muito informada. Não existe mais esse cliente que não sabe nada. Só que hoje, para ele atuar sozinho no administrativo, para ele fazer todos os trâmites e requerimentos, é uma besteira ele decidir fazer isso sozinho. Ele vai perder tempo e dinheiro dele. E aí no final vai levar um processo já tá todo rebuscado, com um monte de indeferimento, vários processos administrativos que só vai aumentar o nosso trabalho e consequentemente os honorários que a gente vai cobrar. Por que a área previdenciária é a melhor área do direito? Eu vou falar assim, porque eu amo previdência. E não é só por isso, gente. O que eu falo, a rentabilidade, a parte da gente trabalhar é muito interessante. A parte social é linda. A colega está comentando aqui, temos que demonstrar isso para o cliente. O tempo todo a gente precisa demonstrar as dificuldades que existem hoje para ele, cliente, como leigo fazer. Tá? Essa médica, quando ela viu que o que ela estava fazendo estava errado, ela procurou contratar o advogado. Por quê? Porque ela ia tentar a terceira vez e ia perder. Hoje a gente tem situações que, se a pessoa não tiver cuidado, inclusive com o valor da contribuição que está no CNIS, ela pode estar lá com 15 anos de contribuição. Ela dá entrada à aposentadoria por idade, é negado. Por quê? Porque tem problemas, tem indicadores de pendência que precisam ser resolvidos. Então, assim, ela pode sozinha quebrar a cara e ela pode se antecipar, contratar alguém ou fazer uma consultoria jurídica, um planejamento. E eu falo, gente, ó, depois que faz planejamento, senta diante de você passa toda a situação, é zero possibilidade desse cliente não te contratar. Eu vivo essa experiência diária. Quando o cliente vê o que ele tem que fazer, porque quando você faz planejamento, você vai mostrar lá os problemas, né? Tudinho que você identificou. Se for resolvido, dá para aposentar. Se não for, não dá para aposentar ou não vai dar para aposentar tão bem. Aí você consegue, o cliente, ele compreende isso, tá? Você mostra tecnicamente o que é, e ele passa a respeitar inclusive seu trabalho. E aí a área previdenciária, ela primeiro, nunca se falou tanto de previdência, tá? Eu tô há mais de 10 anos nessa área, mas nunca se falou tanto de previdência. Eu não vou nem falar da questão de honorários, que eu já falei, da parte do INSS ter que saúde financeira para nos pagar. Eu nem vou tentar não tocar nesse assunto, mas vou falar assim, ó, é direito líquido e certo, no sentido que uma vez você ganhou o benefício do seu cliente, o INSS ele vai ter saúde financeira para cumprir aquela execução, tá? Aquele título executivo. Você tem oportunidade de atuar em todo o Brasil. Inclusive eu pedi extensão até para o Ceará, que eu vou fazer revisão da vida toda lá no Ceará. E você pode fazer de forma online. Como é que eu atendi o cliente lá em Ceará? Online. Por e-mail, por WhatsApp. A gente pode fazer requerimento em qualquer agência, em território nacional. Você não precisa de... Eu falo assim, gente, eu atendi esse cliente lá no Ceará. Ele não veio no meu escritório. Eu fiz uma reunião de Zoom com ele, mandei e-mail. Você não precisa ter espaço físico. Isso aí era uma coisa que me deixava desesperada, que eu achava que eu tinha que ter um escritório físico para atender meu cliente, porque senão ele não ia me ver como advogada. Isso aí, lá atrás, podia fazer sentido. Hoje não faz sentido. Até mesmo para a evolução de tudo isso que a gente está vivendo, né? Vamos colocar a culpa na pandemia. A própria pandemia nos ensinou isso. Muitos escritórios
maiores empresas aprenderam isso. É possível continuar trabalhando de forma online. Eu não preciso ter gastos com a pessoa física na minha empresa. E exatamente, eu posso atender online, eu posso fechar contrato online, eu posso receber documentação online, eu posso inclusive fazer uma reunião por Zoom ou por outra plataforma com o meu cliente, se isso deixar ele confortável. Eu fiz um planejamento para uma pessoa na África. Eu estou fazendo 2 lá nos Estados Unidos. Pessoas que podem contribuir como facultativo no caso, e elas não querem aposentar. Você pode fazer o planejamento, você já consegue dimensionar as possibilidades que você tem de atuação território nacional e para brasileiros, onde quer que eles estejam. Então, assim, é a melhor área do direito nesse sentido. Hoje o cliente ele é consciente. O nosso cliente final, ele é consciente do que ele precisa. Igual eu falo para vocês, antigamente a pessoa ela mesmo dava entrada na aposentadoria, no benefício que fosse, ela nem passava no seu escritório para te perguntar nada. Hoje essa pessoa faz o quê? Ela vai no seu escritório porque ela aprendeu de ouvir ou ler nos jornais. Hoje a gente tem muitos jornais que trazem informação que é preciso fazer planejamento, que é preciso fazer cálculo, que tem várias possibilidades. Por isso que essa área é uma das melhores áreas, porque hoje o nosso cliente ele tem consciência que ele precisa do meu serviço e do seu serviço, que é a melhor área. A gente não precisa convencer o cliente que ele precisa do advogado previdenciarista. Ele sabe da importância. E eu falo, honre os advogados daqui da região. Nós temos excelentes advogados aqui da região. Então, assim, é a melhor área. E uma das coisas que eu sempre falo, quando você tiver seu primeiro benefício concedido para o seu cliente, você vai saber você vai compreender o que eu tô falando. É comida na mesa que você coloca para aquela família. Você tira ela da miserabilidade e traz dignidade para essa família. Você socorre um pai, uma mãe de família que está com benefício negado e ela não sabe nem dizer por quê. E aí você atua e orienta e ela consegue passar numa perícia e ter o benefício restabelecido. Porque a previdência você tem que ter coração também, para você não misturar o emocional. Porque com essa demanda que você vai lidar. Você vai lidar com problema, com perdas, né? Pessoas que passaram por perdas de familiares, estão buscando uma pensão por morte e acreditam que aquele documento de união estável que ela tem há 30 anos vai resolver o problema dela e ela vai conseguir a pensão. Aí quando ela senta diante de você e você explica que não é bem assim e que há outros caminhos, porque senão o benefício dela vai ser negado, cara, eu falo assim, não tem como, eu não tenho como medir isso para vocês. Eu não tenho como mensurar a satisfação que é de você ver seu trabalho transformado em algo que vai resolver o problema de alimento de um brasileiro, de uma brasileira, de uma família. Então, assim, para mim é a melhor área por esses motivos. E eu poderia ficar aqui a tarde toda no domingo falando um pouco mais sobre isso. E eu sei que a gente vai ter mais oportunidade. E vamos para a última pergunta, que foi uma pergunta muito pessoal, tá? E eu espero de alguma forma alcançar o coração de vocês com relação a isso. A pessoa falou assim para mim, o que a Alexandra de hoje, e eu vou tentar não me emocionar, o que a Alexandra de hoje, desculpa, falaria para estudante de direito. Ao vivo não tem como a gente dar pause, né? Desculpa. Então, eu ia falar assim, ó, encare seus medos. Eles vão vir, você vai ter medo de muita coisa. Principalmente de prejudicar seu cliente. Esse é um medo que faz a gente sopelar, assim, medo mesmo. Mas não deixe de atender seu cliente, não dê não para ele. Estude, busque informação, se esforce.
Se você não saiba, pergunte para alguém mais experiente que você, vem aqui na internet, busca seu conteúdo, entendeu? Mas encare seu medo. Busque referência em quem já venceu. A gente tem muita gente boa, muita gente disposta a ensinar, disposta a passar conhecimento, a passar experiência, que vai te poupar muita coisa. Não faça o que todo mundo faz. Seja extraordinário. Se você quer um resultado diferente, faça algo diferente, seja extraordinário. Se for levantar mais cedo, levante mais cedo. Se for dormir mais tarde, durma mais tarde. E uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo. Não fica pedindo ou esperando as pessoas passarem a mão na sua cabeça. Ah, coitada, dorme tão pouco. Ah, coitada, trabalha. Não permita isso, porque é sua escolha. Assim como é a minha escolha, é a sua escolha. Então, assim, entenda que isso é um sacrifício que faz parte do plantio. Se você espera ter o que for, ser um nome na Previdência, ou qualquer coisa que você escolha fazer na sua vida, seja extraordinário, seja diferentão mesmo, porque eu falo assim, igual já tem muita gente, e não queira que as pessoas fiquem, coitadinha, tá estudando em pleno domingo. Não, tô mesmo, escolhi fazer isso, é minha escolha, eu faço com prazer. Por quê? Porque eu amo a profissão que eu escolhi, eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. Seja na área do ensino, seja na área da advocacia, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí não tem peso. Você pode ter cansaço, porque o corpo às vezes não resiste, né? Até bater aquele dia que assim, hoje eu não quero fazer nada. Igual ontem eu não quis fazer nada. Eu deitei e fui ver uma televisão. Mas que seja aquele dia, aquele momento, entendeu? Seja extraordinário. Se a faculdade não te ensinou, não lamente, busque o conhecimento. Hoje a gente tem muitas opções. Se eu fosse falar isso, Alexandra, lá atrás, eu falava assim, para de reclamar que você não fez estágio, para de reclamar que você não teve previdência na faculdade, vai estudar, busca, tem livros, né? Tem bibliotecas, as faculdades têm bibliotecas, isso que eu falaria para mim. Faça. Mesmo que você erre, levanta, sacode a poeira e tenta novamente. Desistir nunca pode ser uma opção para você. Você pode rever a rota, refazer seus planos, sua estratégia e tente novamente, mas desistir não pode ser uma opção. São muitos conselhos, né? Mas sabe, todos aqui, tá? É por isso que eu tô falando para vocês. Tenha um mentor, uma mentora, alguém que pode te dar conselhos, não só na profissão, como para a vida. Isso não é fraqueza, isso é humildade. Sempre terá pessoas que sabem mais que você e elas são sua referência. Não seja vaidoso, não cabe vaidade na previdência, porque as coisas mudam todo dia, todo dia. Então todo dia a gente precisa aprender mais um pouco. E sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente. E eu escrevi uma coisa aqui para vocês, o seguinte: nada disso depende do seu concorrente. Isso depende de você, da equipe, das pessoas que estão com você, se você tem uma equipe, para contribuir para o seu crescimento. Depende só de você. Então não importa se tem muita gente, se não tem muita gente, se tem pouco ou não tem pouco, como é que é, não importa, depende de você. Isso só depende única, exclusivamente de você. Então se você está investindo energia e tempo no seu sonho, faça o seu melhor. Não dê ouvidos para as pessoas negativas. Eu tenho até uma história, né, que fala que tinha uns bichinhos, sapinhos, tentando subir em alguma situação. E só um deles conseguiu. Eu não sei muito bem a história. E aí foram ver por que ele conseguiu, porque ele era surdo. A gente não tem isso, mas a gente pode pôr um filtro. Coloca um filtro, ouça tudo, retenha só aquilo que é favorável a você, ainda que seja uma crítica. Tá? Que seja uma crítica, que você vai poder olhar para essa crítica
e falar: isso aqui não me serve, porque eu estou buscando ser extraordinário naquilo que eu faço.